Estão decorrendo os campeonatos regionais de Angola e de Cabo Verde. Nesses eventos serão apurados os jogadores que irão disputar os nacionais. Hoje vamos ficar por dentro das incidências da fase preliminar em Angola, em particular em Namibe, aonde está muito renhido. O torneio já vai na 5ª rodada e neste vídeo irei atualizar os resultados e quem está na frente, quem tem então a chance de sagrar-se vencedor. O evento decorre sob o sistema suíço, com 9 rodadas previstas e neste momento já estão decorridas 5 rodadas, faltando então apenas 4 rodadas. Entre bons xadrezistas, na lista temos a Renelsa Antônio, que fez parte da equipe angolana na Olimpíada de Xadrez que decorreram no ano passado. Então, vamos às incidências de uma das partidas que colocou frente a frente Pedro Andrade de brancas e Diogo Agostinho de pretas. Uma partida inserida na 4ª rodada e no final então irei atualizar a classificação parcial. Então fique ligado e vamos à partida agora. O Pedro jogou de brancas e abriu com o peão do rei, ao que o Diogo respondeu com a defesa Alekhine, com o cavalo em F6. Foram para a variante principal, E5, um lance que ganha tempo sobre o cavalo, que pula para D5, D4, D6, além de propor a ruptura no centro, prepara o desenvolvimento do seu bispo. Seguiu cavalo F3, G6, preparando um fianqueto, H3, bispo G7, D3 e roque. O Diogo protege o seu rei. Seguiu C3, reforçando a base dos peões centrais, C5 e veio a primeira ruptura, D por C5, D por C5. O Pedro faz o roque, cavalo C6, o Diogo segue desenvolvendo suas peças, ao mesmo tempo em que ataca o peão avançado. Então, dama E2 defendendo o peão, dama C7 reforçando o ataque no peão, torre E1, o Pedro consegue segurar o peão. H6, cavalo A3, bispo E6, cavalo C2, torre de A D8, o Diogo ocupa a única coluna aberta, bispo C4, A6, preparando o B5, expulsando esse bispo. Então, o Pedro acabou abrindo mão do par de bispos ao trocar com o cavalo em D5. Seguiu bispo F4, desenvolvendo o bispo e reforçando a defesa do peão avançado. E6, H4, cavalo E7, cavalo E3. O Pedro também quer quebrar o par de bispos do Diogo e o Diogo recusa colocar o bispo em E4. Cavalo G4, com este ataque duplo tanto no bispo indefeso quanto no peão de H6. E o Diogo defende tudo atacando a dama com o bispo D3. Só que o Pedro defende a dama para E3, aumentando a pressão sobre o peão de H6. Então, mais um lance bom do Diogo, o cavalo D5, atacando de novo a dama, não dando tempo do Pedro capturar o seu peão. Agora, a dama atacada vai para C1 e finalmente o Diogo consegue defender o seu peão e ainda atacando o cavalo, que vai para H6 com cheque. Rei em cheque vai para H8, que não foi bom lance. O melhor seria rei H7, pressionando este cavalo que não tem casas. Depois de trocar as peças,
sobraria então o cavalo indefeso. O Diogo não viu isso e perdeu uma grande chance de construir vantagem. Seguiu o bispo G5, atacando a torre, que vai para D7. E o Pedro mandou o G4, arrisca tudo, deixa o seu rei vulnerável, mas também busca deixar o rei do Diogo também vulnerável. Até porque já está com várias peças no ataque. Então o Pedro calculou que era vantajoso para ele a exposição de ambos os reis. Chegou dama C6, fazendo esse raio-x no cavalo indefeso. Dama D1, defendendo o cavalo. Só que veio o cavalo B6, deixando apenas uma peça cobrindo o contato da torre com a dama e ameaçando o descoberto, mas no momento o bispo não teria sucesso com o descoberto, porque não ataca nenhuma peça do Pedro. Então o Pedro não se preocupou, fez o torre E3, atacando o bispo, que vai para E4. E agora a dama está atacada, então dama E2, defendendo a dama e ainda atacando o bispo. E aqui o Diogo, com uma visão de águia, ele viu vários lances na frente e acabou abrindo mão do seu par de bispos. O Pedro não pôde recapturar de dama, senão o Diogo troca as damas e depois sobra ali um peão caindo. Então é forçado recapturar de torre. E aqui o Diogo finalmente descobriu que o cavalo estava sem casas, então reforçou o ataque com o rei H7. E agora o Pedro está com o cavalo atacado. Qual lance fazer? O Pedro fez o dama E3, visando defender o cavalo, porém isso foi um erro, porque levou o cavalo C4 e está difícil encontrar um lance bom para o Pedro. Então ele teve que recuar a dama e perdeu uma peça, além de trocarem os bispos. O cavalo não está caindo porque a dama está refém da defesa da torre. Portanto, uma peça inteirinha para as pretas, que já estão ganhas até este momento. E na verdade está difícil encontrar um lance bom para as brancas. Então o Pedro decide uma cartada final, fazendo o G por H5, torcendo para o Diego retomar com o rei e assim dar este descoberto, ganhando um peão e a torre. Mas o Diogo estava atento e fez o melhor lance da posição, o torre D2, e mais uma peça vai cair porque a dama é a peça que defende a torre. Então, se a posição já estava difícil até o lance anterior, agora ficou pior. Tanto é que Pedro Andrade abandonou esta partida. Uma partida muito bem jogada. O Diogo acertou muitos lances bons. O Pedro também esteve bem, porém acabou entrando em uma posição difícil, sobretudo quando ficou com o cavalo em H6 sem poder voltar. Portanto, era questão de tempo para o cavalo cair. E agora, além do cavalo, vai cair mais material, então realmente já era hora de abandonar. Com esse resultado que foi observado no tabuleiro 1, Diogo Agostinho passou para a liderança isolada com 4 pontos em 4 possíveis, mas o campeonato está renhido porque Joaquim da Costa segue meio ponto atrás e Pedro Andrade, assim como outros 6 jogadores, com 3 pontos. Portanto, um campeonato renhido. Hoje decorre a 5ª rodada,
até o momento da gravação deste vídeo ainda não tinham os resultados disponíveis, mas continuarei alerta, voltarei com mais atualização desse campeonato que está pegando fogo. Vamos ver a precisão da partida que acabamos de analisar. Pedro Andrade fez 77.6, acabou ficando em posição inferior. Já Diogo Agostinho fez 86.1 e contou com uma gafe do Pedro para arrebatar esta partida. E a gafe do Pedro, claro, foi o Dama E3, que levou então àquela sequência que resultou na perda de uma peça e depois com este Torre D2 que sentenciou a partida. Então por hoje é tudo, voltamos com mais atualização das fases regionais dos campeonatos, tanto angolano quanto cabo-verdiano. Continue ligado no canal para ficar atualizado sobre o xadrez africano, em particular da lusofonia africana. Até o próximo vídeo!